Boa tarde, eu sou bolsista do PICME, sou orientado pelo professor Fábio Brocheiro. Eu vou falar sobre os infinitos números de Carmichael. Bom, um dos primeiros problemas ao se estudar a teoria dos números é o problema de determinar se um número natural n é primo de forma computacionalmente eficiente. Na escola, a gente aprende um algoritmo que é o crivo de Eratóstenes. A complexidade computacional dele é ozon de raiz de n, ou seja, 2 elevado a k sobre 2, onde k é a quantidade de algarismos de n na base 2. Então, é exponencial com relação ao tamanho da entrada. Então, é pouco eficiente, só serve para primos pequenos, para números pequenos. E os primos grandes? Bom, a utilidade dos primos grandes está nos sistemas criptográficos. Por exemplo, o RSA, que é baseado no fato de que não é conhecido no momento nenhum algoritmo genérico eficiente para fatorar números que tenham apenas fatores primos grandes. E para testar a primalidade ou não primalidade de números grandes. Bom, podemos usar vários teoremas de teoria dos números para testar. No caso, temos esse teorema que podemos vê-lo como um teste de não primalidade, que é o pequeno teorema de Fermat. Ele diz que se P é primo, então A elevado a P é congruo a módulo P para todo A inteiro. Essa é a base do teste de Miller-Rabin, teste de não primalidade. Por exemplo, esse número aqui, que é esse número, 2 elevado a 2 elevado a 7 mais 1, ele não é primo, pois ao calcular 3 elevado a ele, dá essa coisa grande aqui, que acho que não é 3, né? E nesse caso a gente diz que o 3 é testemunha da não primalidade de n, porque o 3 foi usado como base. Bom, essa conta ela é mais fácil de fazer. Ela é da ordem de logaritmo de n. Então isso faz com que esse teste seja mais rápido computacionalmente. Mas a gente pode se perguntar se vale a volta no pequeno teorema de Fermat. Ou seja, se A elevado a n é congruo a módulo n para todo A inteiro, então n é primo? Bom, não sei. Um número composto n é dito pseudoprimo na base A se A elevado a n menos 1 é congruo a 1 módulo n. Por exemplo, o menor pseudoprimo na base 2 é o 341, que é 11 vezes 31. De fato, pelo pequeno teorema de Fermat, 2 elevado a 10 é 1 módulo 11, e isso implica que 2 elevado a 340 é congruo a 1 módulo 11. E 2 elevado a 5 é 32, que é 1 módulo 31. Então, isso implica que 2 elevado a 340 é 1 módulo 31. E como 11 e 31 são primos, segue que 2 elevado a 340 é 1 módulo 341. Ou seja, 341 é pseudoprimo na base 2. Mas observe que pseudoprimo depende da base. E no pequeno teorema de Fermat, a gente precisava de alguma coisa que independesse da base. Com isso, a gente define um número de Carmichael. Um número composto n é dito número de Carmichael se A elevado a n é congruo a módulo n para todo A inteiro. Bom, essa definição parece pouco palpável, porque teríamos que testar todas as bases para ver se um número é de Carmichael ou não. Mas existe esse critério que diz que fica mais fácil decidir se um número é de Carmichael ou não, através da fatoração dele, do número. Ele diz que n é número de Carmichael somente se n é livre de quadrados e p-1 divide n-1 para todo p' dividindo n. Por exemplo, o menor número de Carmichael é o 561, que é 3 vezes 11 vezes 17. De fato, 561 é livre de quadrados
o 2 divide 560, o 10 divide 560 e o 16 divide 560. Qual que será a quantidade de números de Carmichael? Bom, o título do trabalho é Infinitos Números de Carmichael, então a resposta é sim. A prova desse fato necessita de ferramentas de vários ramos da matemática. Por exemplo, teoria dos grupos, distribuição dos primos em progressão aritmética, análise funcional, que é a teoria de Fourier e o teorema do grande crivo, e a distribuição dos zeros das hélices de Dirichlet. Qual que é a ideia da prova? A ideia da prova é usar o critério de Corcel. A gente vai construir um inteiro L, que é produto de Q1 até Qs, que são primos distintos, escolhidos de forma que o QJ menos 1 possui somente fatores primos pequenos, mas não muito. Essa frase vai fazer mais sentido daqui a pouco. Consideramos um subconjunto apropriado P de números primos menores que L, primos P menores que L, com P menos 1 dividido a L, que serão vistos como elementos do grupo multiplicativo ZL. Se a quantidade de elementos de P é grande, então a gente pode escolher um subconjunto desses primos com produto 1. E a gente define o C como esse produto. Então, como PJ menos 1 divide L e L divide C menos 1, segue que C é número de Carmichael. Então, o que a gente vai fazer depois é fixar esse L e estimar inferiormente a quantidade de números de Carmichael obtidos por esse processo. Bom, então vamos às ideias da prova. Dado um grupo G, a gente define seu expoente como menor inteiro positivo m, tal que g elevado a m é 1 para todo g no grupo. O expoente do grupo multiplicativo Zn é a função lambda de Carmichael. No caso onde L é esse produto, de Q1 até Qs, não é difícil provar que o lambda de L é o MMC dos QJ menos 1. E observe que se QJ menos 1, se os QJ menos 1 tiverem muitos fatores em comum, então um MMC vai ser pequeno. Então o lambda de L vai ser pequeno. Então a gente quer, dado uma sequência, a gente quer escolher uma subsequência, quer poder escolher uma subsequência com produto 1. Então a gente vai definir esse n de g, que é dita constante de Davenport, do grupo G, a gente vai definir como comprimento da maior sequência de elementos de G, não necessariamente distintos, para os quais nenhuma subsequência não vazia tem o produto dos termos igual à identidade. No caso em que o número de elementos do conjunto P for maior do que essa constante, então vão existir elementos P1 até Pk no grupo, no conjunto, tais que o produto deles é 1 módulo L. Então, a gente vai obter uma cota para esse N, então, que é dada por esse teorema. Se G é um grupo abeliano finito de expoente M, então a constante Davenport é menor do que esse número aqui. E no caso onde G é o grupo multiplicativo ZL, a gente tem, por definição, o expoente igual a lambda de L, a ordem do grupo igual a φ de L, onde φ é a função de Euler. E então, pelo teorema acima, a gente vai ter essa desigualdade. Observa que, nesse caso, se o lambda de L for pequeno, então o N é pequeno. Bom, a gente viu uma condição necessária, uma condição suficiente para a existência de uma subsequência com produto 1. Mas a gente agora quer saber a quantidade dessas subsequências. Então, temos esse teorema. Se G é um grupo abeliano finito e R maior que T maior que N de G são inteiros, então qualquer sequência de R elementos de G contém ao menos essa quantidade aqui de subsequências distintas
de comprimentos entre t menos n e t, cujo produto dos termos é a identidade. No caso onde G é esse grupo multiplicativo ZL e R é o número de elementos de P, então o número de produtos de comprimentos no máximo T congruentes a 1 módulo L é pelo menos essa quantidade, que fazendo umas continhas a gente mostra que é maior que isso. Então o que a gente vai fazer é escolher um conjunto P adequado, escolher um N, obter uma cota para o N e escolher um T adequado também, para essa quantidade ser grande. E cada um desses produtos que foi falado aqui em cima, vai gerar um número de Carmichael diferente. Heuristicamente, o N vai ser pequeno se o lambda de L é pequeno. Mas a gente sabe dessa equação, onde o QJ é um divisor de L, é um divisor primo de L. Então, o lambda de L vai ser pequeno se os primos Q dividindo L são tais que Q-1 tem fatores menores que uma certa cota. Bom, então a gente pode escolher o conjunto P como primos da forma dk mais 1. Sendo assim, se P é dessa forma, dk mais 1, onde k é fixo, então P menos 1 vai ter sempre o fator D, onde D é um divisor de L. Então isso é bom, ter muitos fatores em comum no P menos 1. Então a gente precisa escolher um K que maximize esse número de elementos de P. Nessas condições, se a gente maximizar o número de elementos de P e minimizar o N, a constante Davenport, então a quantidade de número de Carmichael vai ser grande. E é isso que a gente quer. Então, agora uns resultados sobre a distribuição dos números primos, que são esses daí. A gente define π de x como quantidade de primos menores que x. π de x dA como quantidade de primos menores que x, congruos a A módulo D. O teorema dos números primos diz que π de x sobre x log de x, o limite disso é 1, ou seja, o π de x tem o mesmo comportamento assintótico da função x sobre log de x. E o teorema dos números primos em progressão aritmética diz que se A e D são inteiros positivos fixos, primos entre si, então limite de π de x dA sobre π de x é 1 sobre φ de D, quando x tende a infinito. Ou seja, essa quantidade não depende do A. É isso que diz o teorema dos números primos em progressão aritmética. Então, a gente quer conseguir limitar, pegar um número primo, olhar para o P-1 e conseguir limitar os fatores primos desse P-1. Então, a gente define esse conjunto. π de xy é a quantidade de primos menores que x, tais que primos P menores que x, tais que P-1 é livre de fatores primos maiores que y, ou seja, não tem fatores primos maiores que y. E a gente define esse conjunto E, contido no intervalo 0, 1, como conjunto dos números E, tais que existe uma constante positiva, tal que essa quantidade fica maior do que essa constante vezes a quantidade de primos menores que x. Isso quer dizer que a quantidade contada aqui vai ter uma certa densidade positiva em relação ao conjunto dos números primos menores que x. Isso sempre para x grande. O teorema que a gente pode mostrar é esse daqui. Se E é não vazio, então o conjunto E é um intervalo aberto. Mas por que o E é não vazio? O E é não vazio. Para mostrar esse fato, a gente vai precisar de mostrar que um outro conjunto é não vazio, que é esse B aqui. Vamos à definição dele. A gente definiu B como conjunto dos números entre 0 e 1, como conjunto dos números B
tais que se o MDC de A e D é 1 e D está cotado por isso daqui, então o π de y dA fica maior do que o π de y sobre 2 φ de D para x grande. Aqui, isso aqui parece seguir direto do teorema dos números primos em progressão aritmética. Mas a diferença é que lá o D era fixo. Aqui não, o D pode variar, pode crescer junto com x. Então, para mostrar que o conjunto E é não vazio, a gente mostra esse teorema. Para cada B no conjunto B, temos que o intervalo 0B está contido no conjunto E. Como corolário disso, segue imediato que se B é não vazio, então E é não vazio. Então, a gente transfere o trabalho de mostrar que o E é não vazio para mostrar que o B é não vazio. Mas essa parte ainda está em andamento no trabalho. Eu ainda não fiz isso, mas posso adiantar que isso tem a ver com a distribuição dos zeros das L-séries de Dirichlet. E espero nos próximos meses conseguir fazer isso. Bom, esse é o teorema principal. Ele diz que se denotarmos por C de x, como a quantidade de números de Carmichael menores que x, então para cada E no conjunto E e B no conjunto B e epsilon maior que zero, a gente tem essa cota para todo x grande. E essa cota é a que determina que existem infinitos números de Carmichael. Bom, como corolário, e usando o fato de que o conjunto E é aberto, que era um teorema anterior, então a gente pode melhorar essa cota de cima tirando o epsilon. Ou seja, para cada E no conjunto E e B no conjunto B, temos que o C de x fica maior ou igual a x elevado a EB, para todo x suficientemente grande. Então, vou dar só uma ideia de como demonstrar esse teorema, que é o principal. Vamos lá, roteiro da prova. A gente pega um E no conjunto E e um Y suficientemente grande. E define esse conjunto Q como conjunto dos primos nesse intervalo, tais que o Q menos 1 é livre, não tem fatores primos maiores que Y. Onde esse θ aqui é esse daqui. Ele está amarrado com um E. A gente pode cotar inferiormente a quantidade de elementos do conjunto Q. Isso aqui basta usar que esse E está no conjunto E e usar a definição do conjunto E aqui para cotar aqui e tirar os primos menores do que esse. Aí a gente tira todos, não faz diferença para essa cota. Então a gente obtém, usando o teorema dos números primos, a gente obtém isso daqui. E aquele L que a gente queria construir lá atrás é esse L aqui. Ele é o produto dos elementos desse conjunto esquisito aqui. E a gente cota superiormente, também usando o teorema dos números primos. Então, a gente encontra que esse L fica menor que E elevado a 2Y elevado a θ. Bom, lembrando que o lambda de L era esse MMC, MMC dos Q menos 1, onde Q está no conjunto Q. Isso fica menor do que Y elevado a θ π de Y. E usando novamente o teorema dos números primos, a gente obtém essa cota. E lembrando da cota para a constante de Davenport, a gente obtém isso daqui, usando a cota de cima para o lambda de L. E, bom, sempre pegando o Y grande. Aí vai valer essa cota. Bom, para esse x esperto aqui, x igual a exponencial de y elevado a 1 mais delta,
isso fica menor do que L para um delta esperto também. E para K, um inteiro fixo, a gente define esse conjunto. Conjunto dos primos menores que x, congruos a 1 módulo D, onde D é um divisor de L. Então a gente só precisa escolher esse K aqui de maneira esperta. Então, e o delta também. Para uma boa escolha de K e delta, a gente vai ter o número, que o número de elementos de P, desse conjunto P, vai ser maior do que x elevado a EB menos epsilon sobre 2. Esse K aqui, ele é dado pelo teorema de Prachar. E eu não botei ele aqui porque ele é mais um lema técnico. Mais um lema técnico. Não tinha muito a ver. Assim. Só para escolher o K. Então, se o T, se a gente pegar um T entre esses dois números, entre o número de elementos de P e a constante de Davenport, então a quantidade de números de Carmichael nessa forma, P1 até PT, onde cada PI está no conjunto P, isso vai ser maior do que essa quantidade aqui, que a gente já tinha visto antes. Mas fazendo as continhas, isso fica maior do que isso. Então, agora basta escolher um T adequado. E a gente escolhe esse daqui. Esse T aqui vai fazer isso aqui ficar grande. E então, para esse T, vai valer que o C de x elevado a T fica maior do que x elevado a T vezes EB menos epsilon. E isso demonstra o teorema. Ou seja, existem infinitos números de Carmichael, a menos que o conjunto B seja não vazio. Então, atualmente, os melhores resultados são esses. 0,472 está no conjunto B e 0,7076 está no conjunto E. Isso implica que o C de x fica maior que x elevado a 1/3 para x grande. Essa cota é uma cota de 2008, se não me engano. E, bom, aqui já tem dois problemas em aberto, né? Que é saber quem que é o supremo do conjunto B, quem que é o supremo do conjunto E. E tem uma conjectura que fala que o conjunto B é todo o intervalo 0, 1. E isso implicaria que, dado epsilon maior que 0, teríamos que C de x fica maior que x elevado a 1 menos epsilon, para x grande. Por outro lado, como resultado de vários autores, se x é grande, então o C de x fica menor do que x elevado a essa coisa horrorosa aqui. E conjectura-se que, ao invés de desigualdade aqui, isso seja uma igualdade. Bom, aqui tem esse problema remete a vários problemas em aberto. Por exemplo, o que não falta é problemas em aberto sobre as L-séries de Dirichlet, que são como se fossem extensões da função zeta, distribuição de números primos também tem. Que não falta problema em aberto sobre isso. E a minha principal referência é esse artigo de 1994, esse primeiro aqui, There are infinitely many Carmichael numbers. E, bom, é isso. Obrigado.